Boa tarde, a paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Eu quero deixar uma palavra aqui da parte de Deus para o nosso coração, que vai falar aqui sobre 1 Coríntios, capítulo 11. Vamos ler alguns versículos. Do versículo 1 em diante, 1 Coríntios, capítulo 11, o apóstolo Paulo vai falar sobre o véu, o véu e seu uso na igreja de Coríntio. E também ele vai falar a respeito também da Santa Ceia. São essas duas coisas. No capítulo 1 Coríntios, capítulo 11, vai falar o véu e seu uso na igreja de Coríntio. E vai falar também da forma de se comportar, de usar a Santa Ceia. Vamos ler algum versículo. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1 em diante, diz assim: Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. De fato, eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim, e retendes as tradições, assim como vos entreguei. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça do homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra a sua própria cabeça, porque é como se tivesse rapada. Portanto, se a mulher não usa o véu, nesse caso, que rape o cabelo. Mas se a mulher é vergonhoso, atosquiar-se ou rapar-se, cumpre-se usar o véu. Porque, na verdade, o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele a imagem e glória de Deus, mas a mulher é glória do homem. Meus amados irmãos, aqui vamos meditar um pouco, Eu já, graças a Deus, já fiz a minha barba aqui, graças a Deus, já rapei. O cabelo não, até agora eu não cortei, mas se Deus quiser eu vou cortar. Mas vamos entender aqui de que forma o apóstolo Paulo está falando. Aqui o apóstolo Paulo, ele vai ouvir alguns comentários de como a igreja de Coríntio ela estava se comportando, como era o culto, como ela estava se comportando dentro da igreja, da congregação, a respeito da sua vida espiritual. Então houve alguns comentários que a igreja ela não estava agindo de uma forma de respeito. Eles não estavam se respeitando. Eles estavam vivendo uma cultura que não trazia santificação, uma doutrina que não trazia paz, não trazia comunhão, não trazia um avivamento de alegria dentro da igreja. Eles estavam numa contenda, eles estavam vivendo uma vida de ilusão. Então o apóstolo Paulo ele vai escrever a carta à igreja de Coríntio, mandando essa carta para que eles pudessem mudar a forma do culto, para que eles pudessem mudar a forma da sua convivência dentro da igreja. Aí o apóstolo Paulo ele vai falar a respeito do véu. Por quê? Primeiro a gente vai ver que na igreja de Coríntio havia lésbica, havia homossexual, havia homens afeminados, havia também o envolvimento de uma cultura grega, que ele definiu que deveria sim usar o véu. Esse véu, ele era uma simbologia de uma representação de um bom caráter. Ele simbolizava um respeito, uma honra a Deus. Ele dizia que o véu era uma representação de humildade, que as pessoas pudessem usar o véu, tanto para aqueles que tinham a cabeça rapada, como
As lésbicas tinham a cabeça rapada e os afeminados tinham cabelo grande. Então, chegou essa orientação ao apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo ele trouxe uma doutrina verdadeira para a igreja, porque eles estavam desprezando as lésbicas, estavam desprezando os homens afeminados, os homens homossexual. Eles estavam trazendo uma doutrina de engano. Eles usavam o véu, demonstrando que era para eles ter uma representação de honra. Então, o foco da mensagem, o apóstolo Paulo, é demonstrar o quê? Que eles pudessem se unir, pudessem viver uma verdadeira doutrina de comunhão, que não rejeitasse o homossexual, que não rejeitasse as lésbicas. Eles precisavam entender que tanto as lésbicas quanto os homossexuais foi criado por Deus, Deus que fez. Só que a gente vê aí que essa confusão, ela traz uma investigação. Aonde não há confusão, aonde não há desentendimento, também não há um governo de paz. Porque quando aconteceu isso, é aí que Deus usa o apóstolo Paulo para levar uma palavra de organização. É por isso que ele fala que as igrejas de Deus não têm esse costume. Por quê? Porque tanto Deus, ele fez o homem e também fez a mulher da costela do homem. Então, o homem, a mulher não foi feita por causa do... Entendeu? O homem não foi feito por causa da mulher, mas a mulher foi feita por causa do homem. Assim como Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Então, o que faltava era o amor. Trazendo para o dia de hoje, a gente vê que as pessoas elas estão rejeitando de tal forma os homossexuais, as lésbicas, homens afeminados, de forma de julgamento. Só que a gente tem que entender que se você tem o amor de Deus no coração, não precisa você julgar, não precisa você rejeitar, até mesmo odiar essas pessoas. Nós entendemos que o amor de Deus, ele está dentro de uma dimensão de paz. Entendeu? Então, o apóstolo Paulo estava demonstrando ali que eles precisavam se comportar, eles precisavam se amar, se organizar. Porque se você diz que o véu era uma representação de reverência a Deus, ali era como uma visão de santidade, então por que você usava o véu para esconder, para dizer que o irmão precisava cobrir a sua vergonha? Ali estava demonstrando que eles estavam dizendo que eles precisavam cobrir a vergonha. Por quê? Eles estavam demonstrando que era vergonha para as lésbicas. Tinha que colocar o véu. E para o homem afeminado também era vergonha, porque eles tinham que cobrir a cabeça. Então isso era uma demonstração grega, que eles faziam isso, os gregos. O que são os gregos? Os gregos são os próprios gentios. É por isso que o amor de Deus, ele vai além daquilo que nós imaginamos. Essas pessoas, elas estão dentro de um propósito de Deus, tanto a lésbica quanto os afeminados. Para mim manter uma vida de paz no meu coração, eu não preciso julgar eles. Eu não preciso odiar eles. Eu tenho que orar. Eu tenho que ter o amor, amar eles. Porque eles também são criatura de Deus. Eu preciso respeitar. Eu preciso amar. Então, você não vai aceitar. Mas
se foi Deus que trouxe esse propósito para cada um deles, poderia ser eu que estivesse no lugar de um deles. Porque se Deus dissesse, tu vai ser, porque automaticamente eu não poderia escapar. Eu ia ser. Então, automaticamente, eu louvo a Deus por Ele ter me feito o que eu sou. Mas se fosse para mim ser como um deles, eu não poderia escapar. É Deus, é o propósito. Eles estão dentro de um propósito. Isso aí é o espírito enraizado. Quando entra o propósito, Deus também lhe permite o espírito vir. Todos que nascem, tanto lésbica quanto afeminado, estão dentro de um propósito. É um espírito. Ele está enraizado. Então está dentro de um propósito de Deus. Eu não posso mudar a ação deles. Eu tenho que entender. Eu preciso amar. Então a ciência, ela te ensina a amar. A ciência, ela é o próprio amor de Deus. Entender que eu preciso amar, eu preciso respeitar, eu preciso abraçar, porque eles também estão dentro de um propósito de Deus. Entendeu? Eu não preciso ficar de mal, não preciso. Então, quando fala também da Santa Ceia, automaticamente ali a Santa Ceia, por isso que o próprio apóstolo Paulo, ele vai dizer, 1 Coríntios 11, 23, porque eu recebi do Senhor, né, aquilo que eu também vos ensinei, que o Senhor da noite que foi traído tomou o pão e disse, tomai e comei, este é o meu corpo que é para ti por vós. Semelhantemente pegou o cálice e disse, esse cálice, né, é o cálice da nova aliança, do meu sangue. Toda vez que comerdes e beberdes esse cálice, anunciará a morte do Senhor até que ele venha. Porque aquele que comer esse pão ou beber esse cálice indignamente será ocupado pelo corpo, pelo sangue de Cristo. Então, ali também eles estavam vivendo, eles não estavam vivendo, tomando a Santa Ceia de forma de qualidade. Eles não esperavam um pelos outros. Entendeu? Eles tomavam de qualquer forma. Porque o foco deles era aparecer. Eles tinham uma visão que eles queriam tudo mostrar o que eles faziam. Eles queriam mostrar o que eles faziam. Então eles não tinham, né, um controle. Eles não tinham uma organização dentro da igreja de Coríntio. Eles faziam a sua vontade, eles viviam de acordo com a sua vontade, através de julgamento, crítica. É como hoje o mundo. Pessoas que estão no mundo, ela não tem uma habilidade, ela não tem domínio próprio. É Cristo que é o cabeça. É Cristo que dirige. Então se nós, né, se nós for querer fazer a nossa vontade, querer dirigir, querer fazer a nossa vontade, nós estamos, né, negando a Cristo. É Ele que é o cabeça da igreja. Nós temos que deixar Cristo dirigir, Cristo direcionar. E também o homem é o cabeça da mulher. O homem, ele é o líder. Então a igreja, ela serve. A mulher, ela serve, ela é auxiliadora. O homem, ele vai servir a Cristo. A igreja vai servir a Cristo. Então a igreja tem que ser conduzida pelo cabeça, que é Cristo. A mulher tem que ser conduzida pelo homem, que é o cabeça. De uma forma de servir, de uma forma de respeito, de reverência. Porque tudo é para a glória do Senhor Jesus. E que nós possamos entender, né? Ele diz, é por isso que há muitos fracos e doentes que dormem. Ele está falando, né, de uma forma espiritual. Esse dormir significa que a pessoa ela está desatenta, né? Desatenta da obediência a Cristo. Não está servindo de coração. Deixou de amar, né? Deixou de respeitar, deixou de ter comunhão. Isso daí é dormir. É você querer julgar o próximo, é você querer fazer a sua vontade e rejeitar o próximo. Então o apóstolo Paulo está dizendo que a igreja do Senhor não tem esse costume. Por quê? Porque a igreja do Senhor, ela tem o amor de Deus. A igreja de Cristo, ela é o amor, ela é o perdão, ela é a paz.
no coração, que nós possamos ficar com essa palavra em nome de Jesus.